Olá pessoal, a aula de hoje é sobre a lei de liberdade, que é parte do estudo das leis morais do Livro dos Espíritos. Repetindo a dinâmica da outra aula, farei perguntas sobre o tema e darei um tempinho para vocês refletirem sobre elas. Em seguida, eu apresento as respostas e abrimos para as perguntas e discussão sobre o tema. Nesta aula, nós vamos abordar os seguintes temas: liberdade natural, escravidão, liberdade de pensar, liberdade de consciência, livre-arbítrio, fatalidade, conhecimento do futuro e um resumo teórico do móvel das ações do homem. Neste primeiro grupo de perguntas, vamos falar da liberdade natural e da escravidão. Pergunta 1. O que é liberdade absoluta para o homem? E em que condições poderia o homem gozar desta liberdade? Na pergunta 2, o que leva um homem a se comportar como autoritário no lar ou com seus subordinados? E a pergunta 3, é possível que haja homens que sejam, por natureza, destinados a ser propriedade de outros homens? Ou seja, é natural a escravidão? Tempo para a gente pensar. A pergunta 1. O que é liberdade absoluta para o homem? Em que condições poderia o homem ter liberdade absoluta? Em outras palavras, o homem, seja poderoso, seja uma pessoa normal, pode fazer o que quiser sem se importar com os outros? Certamente que não. Pois o homem não vive sozinho. Tem que respeitar o próximo como a si mesmo. Há entre os homens direitos recíprocos que precisam ser cumpridos. Ou seja, em sociedade, ninguém goza de liberdade absoluta. Somente o eremita, aquele que vive absolutamente sozinho, sem qualquer contato com a civilização, gozaria de liberdade absoluta. Na pergunta 2, o que leva um homem a se comportar como autoritário no lar ou com seus subordinados? O orgulho e egoísmo destas pessoas inviabilizam seu conhecimento da lei natural. Não se dão conta ou não se importam de que tornam infelizes todos ao seu redor. Usam seu poder para intimidar as pessoas. Uma ou outra causa é a ignorância das coisas divinas. E na pergunta 3, é possível que haja homens que sejam, por natureza, destinados a ser propriedade de outros homens? Ou seja, é natural a escravidão? O Livro dos Espíritos teve sua primeira edição em 1857, em plena época da escravidão no mundo. Mas a espiritualidade já nos esclarecia que a escravidão era contrária à lei de Deus e à natureza, um abuso da força. E nos informava que com o progresso a escravidão desapareceria, graças a Deus.